Eu estava sentado na ponta da mesa, tentando engolir a humilhação que meu próprio filho tinha acabado de me servir na frente de toda a equipe dele. Pai, com todo o respeito, mas sua visão está completamente obsoleta. A gente precisa de estratégias contemporâneas aqui, não conselhos da era pré-digital. As risadas contidas dos colegas dele ecoaram pela sala de conferências como facas invisíveis perfurando o que restava da minha dignidade. Vocês precisam entender uma coisa: eu não sou desses pais que ficam se metendo na vida profissional dos filhos. Nunca fui. Mas quando Leonardo me ligou 6 meses atrás, praticamente implorando para que eu participasse das reuniões estratégicas da empresa dele, eu achei que finalmente estava acontecendo aquilo que todo pai sonha: ser reconhecido pelo próprio filho como alguém que tem valor, experiência, sabedoria para compartilhar. Que ilusão patética a minha! A primeira reunião tinha sido até animadora. Leonardo me apresentou como investidor anjo e consultor estratégico para os sócios e para os funcionários principais. Eu me senti importante, necessário. Dei algumas sugestões sobre gestão de caixa, falei sobre como lidar com fornecedores difíceis, compartilhei histórias de quando eu ainda tocava meu próprio negócio. As pessoas pareciam interessadas, anotavam coisas, faziam perguntas. Mas já na segunda reunião, a coisa começou a mudar. Pai, isso que você está falando é muito bonito na teoria, mas a realidade do mercado hoje é outra. Leonardo tinha dito aquilo com um sorrisinho condescendente, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. A gente precisa pensar em escalabilidade, em métricas de crescimento exponencial, em disrupção de mercado. Eu tinha engolido seco naquele dia, mas não falei nada. Achei que era só um momento de tensão, que meu filho estava estressado com os desafios da empresa. Afinal, construir um negócio do zero não é fácil, eu sabia disso melhor que ninguém. A terceira reunião foi pior. Eu tinha sugerido que eles fizessem uma análise mais conservadora antes de expandir para 3 novos estados simultaneamente. Falei sobre os riscos de crescer rápido demais, de perder o controle da qualidade, de comprometer o fluxo de caixa. Eram coisas básicas, lógicas, fundamentadas em décadas de experiência real no mundo dos negócios. Leonardo me interrompeu no meio da frase. Pai, desculpa, mas isso é mentalidade de escassez. A gente aqui trabalha com mentalidade de abundância, com visão exponencial. Você está pensando pequeno, e a gente precisa pensar grande. Mentalidade de escassez. Pensar pequeno. As palavras dele doeram mais do que qualquer soco físico poderia doer. Mas o pior ainda estava por vir. Na quarta reunião, eu cometi o erro de questionar a decisão deles de gastar uma fortuna numa campanha de marketing antes de terem o produto funcionando perfeitamente. Falei sobre a importância de primeiro consolidar a operação, garantir que os clientes atuais estavam satisfeitos, criar uma base sólida antes de sair gastando dinheiro para atrair mais gente. Leonardo explodiu. Pai, francamente, você não entende nada de como as coisas funcionam hoje em dia. Ele tinha praticamente gritado comigo na frente de todo mundo. Suas estratégias são arcaicas, ultrapassadas, completamente desconectadas da realidade atual. A gente precisa de crescimento agressivo, de presença digital massiva, de viralização. Você quer que a gente trabalhe com métodos do século passado. O silêncio na sala depois daquilo foi ensurdecedor. Eu olhei para os rostos ao redor da mesa e vi uma mistura de constrangimento e concordância. Alguns desviavam o olhar, outros acenavam sutilmente com a cabeça, como se meu filho tivesse finalmente dito em voz alta o que todos já pensavam. Eu era o velho ultrapassado. O dinossauro. O peso morto. Mas eu continuei indo nas reuniões. Por quê? Porque eu sou idiota. Simples assim. Porque eu ainda tinha aquela esperança boba de que as coisas iam melhorar, de que meu filho ia perceber que eu só queria ajudar, de que talvez, quem sabe, ele até aprendesse a valorizar a experiência que eu tinha para oferecer. A quinta reunião foi quando ele me humilhou na frente de um investidor potencial. Um cara importante, que estava considerando colocar dinheiro pesado na empresa. Eu tinha feito um comentário sobre a necessidade de ter um plano B, de diversificar as apostas, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Leonardo riu. Riu mesmo, uma risada alta, artificial, performática.
Meu pai é da velha guarda, sabe como é para ele, empreender é sempre sobre medo, sobre se proteger, sobre ter 1000 planos de contingência. Mas a gente aqui aprendeu que para ter sucesso real você precisa de coragem para apostar tudo, para queimar as naves, para não ter plano B porque o plano A vai dar certo sim. O investidor tinha sorrido, impressionado com a determinação do meu filho. Eu fiquei ali, pequeno, irrelevante, sentindo meu coração apertar dentro do peito. Na sexta reunião, Leonardo me apresentou como meu pai, que às vezes participa das nossas conversas, nem consultor, nem investidor anjo, nem nada. Só meu pai. Como se eu fosse um velho senil que eles toleravam por pena, que deixavam sentar numa cadeira no canto para não ficar sozinho em casa. Eu tinha dado minha opinião sobre a estrutura de custos deles, apontado alguns gastos que pareciam excessivos, sugerido cortes estratégicos que poderiam melhorar a saúde financeira da empresa sem comprometer as operações. Pai, não leva a mal, mas você não tem acesso aos nossos números completos. Você está julgando com informação parcial. A gente sabe o que está fazendo. Informação parcial. Como se eu fosse burro demais para entender planilhas financeiras, gráficos de crescimento, projeções de receita. Eu que tinha construído uma empresa do zero, que tinha navegado por 3 crises econômicas, que tinha aprendido a ler um balanço patrimonial quando esse menino ainda estava aprendendo a amarrar os cadarços do tênis. A 7ª reunião foi sobre captação de recursos. Eles estavam planejando uma rodada de investimentos grande, queriam trazer fundos de venture capital, ceder parte do controle da empresa em troca de dinheiro para crescer ainda mais rápido. Eu manifestei preocupação. Falei sobre a importância de manter o controle, de não se tornar refém de investidores que só pensam em retorno rápido, de preservar a autonomia para tomar decisões que fazem sentido no longo prazo, não apenas no próximo trimestre. Pai, isso é pensamento de quem nunca jogou grande. Leonardo tinha dito aquilo olhando para os outros, não para mim, como se estivesse fazendo um comentário sobre um objeto inanimado. Para escalar de verdade, para construir algo realmente significativo, você precisa aceitar que vai dividir o comando. É assim que funciona no mundo real dos negócios modernos. Mundo real dos negócios modernos. Como se os 42 anos que eu tinha passado construindo, mantendo e eventualmente vendendo minha própria empresa não fizessem parte do mundo real. Como se minha experiência fosse ficção, fantasia, delírio de um velho que não sabia de nada. Mas eu engoli mais uma vez. Fiquei quieto. Deixei ele brilhar na frente dos colegas, ser o gênio incompreendido, o visionário que tinha coragem de desafiar até o próprio pai. A 8ª reunião foi sobre estratégia de precificação. Eles estavam discutindo se deviam baixar os preços para ganhar market share ou manter os valores altos para posicionar o produto como premium. Eu sugeri uma abordagem intermediária, testando diferentes faixas de preço em diferentes segmentos, coletando dados antes de tomar uma decisão definitiva. Pai, você está pensando como varejista, não como empresa de tecnologia. A gente precisa definir nosso posicionamento agora e ir com tudo. Fazer testes é coisa de quem tem medo de errar. Fazer testes é coisa de quem tem medo de errar. Aquilo me deixou genuinamente perplexo. Desde quando testar antes de tomar decisões importantes virou sinônimo de covardia? Desde quando agir sem dados virou virtude? Mas, novamente, eu não falei nada. Só acenei com a cabeça. Fingi que concordava. Fiquei ali na minha cadeira como um móvel velho que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que também ninguém realmente quer. A 9ª reunião foi o começo do fim para mim. Eles estavam discutindo a possibilidade de demitir alguns funcionários mais antigos, pessoas que trabalhavam com Leonardo desde o início, que tinham ajudado a construir a empresa do zero. A justificativa era que esses funcionários não tinham o perfil dinâmico necessário para o próximo estágio de crescimento. Eu falei que isso era um erro. Disse que pessoas leais, comprometidas, que conhecem a empresa por dentro, valem seu peso em ouro. Que substituir experiência por juventude e dinamismo muitas vezes significa jogar fora conhecimento institucional valioso e criar uma rotatividade que destrói a cultura da empresa. Leonardo me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era pura condescendência misturada com irritação. Pai, você continua preso nessa mentalidade paternalista dos negócios.
A gente não é uma família aqui, é uma empresa. E empresas precisam otimizar recursos. Se alguém não está agregando valor suficiente para o momento atual, a gente precisa ter a coragem de fazer mudanças. Isso não é crueldade, é profissionalismo. Profissionalismo. Ele chamou de profissionalismo a ideia de descartar pessoas como se fossem equipamentos defeituosos. E o pior é que todo mundo na sala concordou. Viram a cabeça entusiasticamente, como se meu filho tivesse acabado de revelar alguma verdade profunda sobre gestão de negócios. Mas eu ainda não tinha desistido. Ainda acreditava que podia fazer alguma diferença, que minha presença ali tinha algum propósito. A 10ª reunião foi sobre expansão internacional. Eles queriam abrir operações em 4 países diferentes simultaneamente, sem nem terem consolidado o mercado nacional ainda. Eu tentei explicar os riscos. Falei sobre diferenças culturais, barreiras regulatórias, custos de logística, necessidade de adaptação do produto, importância de entender cada mercado antes de entrar nele. Dei exemplos de empresas que tinham se estourado tentando expandir rápido demais, que tinham perdido milhões em mercados que não entendiam. Pai, esses exemplos que você dá são sempre de empresas antigas que pensavam pequeno. A gente está construindo uma plataforma global, não uma lojinha de bairro. A escala internacional não é um objetivo futuro, é parte fundamental do nosso DNA desde o primeiro dia. Lojinha de bairro. Minha empresa, que chegou a ter 230 funcionários e operava em 6 estados, era uma lojinha de bairro na cabeça dele. Foi naquele momento que alguma coisa dentro de mim começou a rachar. A 11ª reunião foi sobre captação de dívida. Eles queriam pegar um empréstimo gigantesco para financiar a expansão acelerada que tinham planejado. Eu alertei sobre os perigos de se endividar demais cedo demais. Falei sobre juros compostos, sobre como dívida pode virar uma bola de neve impossível de controlar, sobre a importância de crescer com capital próprio sempre que possível. Leonardo suspirou alto, teatralmente, como se tivesse ouvindo pela 1000ª vez um disco arranhado tocando a mesma música irritante. Pai, você tem essa obsessão com não dever dinheiro que é completamente contraproducente. Dívida é uma ferramenta. Empresas inteligentes usam alavancagem para crescer mais rápido. Ficar com medo de se endividar é ficar preso na mediocridade. Mediocridade. Minha abordagem conservadora, que tinha me permitido atravessar crises sem quebrar, que tinha me dado noites de sono tranquilas enquanto outros empresários entravam em desespero, era mediocridade. A 12ª reunião foi quando eu percebi que não era mais bem-vindo ali. Nem um pouco. Eles estavam discutindo uma parceria com outra empresa, um acordo complexo que envolvia troca de tecnologia e participação acionária cruzada. Eu li o contrato que tinham me mandado e identifiquei várias cláusulas problemáticas, termos que davam para outra parte poder desproporcional, gatilhos de diluição que podiam prejudicar os acionistas existentes, penalidades desbalanceadas. Quando comecei a apontar esses problemas, Leonardo me cortou. Pai, nosso time jurídico já revisou tudo isso. São advogados especializados em contratos corporativos, não em testamentos e escrituras de imóveis. Com todo o respeito, você não tem expertise para avaliar um documento desse nível de complexidade. Eu fiquei em silêncio por uns 5 segundos, processando a magnitude do insulto. Então respirei fundo e tentei novamente. Leonardo, eu sei que você acha que eu sou só um empresário antiquado, mas eu li e negociei dezenas de contratos complexos ao longo da minha carreira. E te garanto que essas cláusulas aqui podem te causar problemas sérios no futuro. Só dá uma olhada melhor nessa parte aqui sobre. Pai! Ele tinha levantado a voz, coisa que raramente fazia. Você está sendo inconveniente. A gente já tomou a decisão. Já analisamos. Já avaliamos. A sua insistência em questionar tudo que a gente faz está se tornando um problema. Francamente, está virando um obstáculo pro nosso progresso. Obstáculo pro progresso deles. Aquelas palavras ficaram flutuando no ar como fumaça tóxica. Ninguém na sala me olhou nos olhos depois daquilo. Alguns mexiam nos celulares, outros fingiam reler documentos, 1 ou 2 tossiam constrangidos. Mas ninguém saiu em minha defesa.
Ninguém disse calma, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ninguém validou minha preocupação. Eu era o problema. O obstáculo. O velho chato que não sabia quando calar a boca. Mas ainda assim, na 13ª reunião, lá estava eu. Sentado na mesma cadeira, tentando ser útil, tentando contribuir. Eles estavam discutindo estratégia de retenção de talentos. Tinham contratado uma empresa de consultoria caríssima para fazer um diagnóstico da cultura organizacional e propor melhorias. Os consultores apresentaram um relatório cheio de palavras bonitas e gráficos coloridos, basicamente dizendo que a empresa precisava oferecer salários mais altos, mais benefícios, ambientes de trabalho mais descolados, horários flexíveis. Eu comentei que, na minha experiência, o que realmente retém bons profissionais não é só dinheiro e benefícios materiais, é senso de propósito, reconhecimento genuíno, oportunidades reais de crescimento, liderança que inspira confiança. Leonardo sorriu aquele sorriso que eu tinha aprendido a odiar. Pai, isso é muito inspirador e poético, mas a gente está falando de profissionais altamente qualificados do mercado de tecnologia, não de trabalhadores de fábrica dos anos 80. Essa galera quer pacotes competitivos, stock options, escritórios modernos. Discurso motivacional não paga as contas deles. Profissionais altamente qualificados versus trabalhadores de fábrica. Como se houvesse uma diferença fundamental na psicologia humana baseada em que tipo de trabalho a pessoa faz. Como se programadores fossem uma espécie diferente de seres humanos que não respondem às mesmas necessidades básicas de reconhecimento e significado que qualquer outro profissional. Mas, principalmente, como se eu fosse tão burro que não conseguia entender a diferença entre uma fábrica e uma startup de tecnologia. A 14ª reunião foi sobre sucessão. Um dos sócios originais queria sair, e eles precisavam decidir como fazer a transição. Eu sugeri que buscassem alguém de dentro da empresa, que promovessem talento interno, que mostrassem para os funcionários que havia caminho de crescimento ali dentro. Pai, a gente precisa de alguém com experiência em empresas do nosso porte, que já tenha vivido os desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Promover de dentro é bacana para a moral da equipe, mas não é a decisão mais inteligente do ponto de vista estratégico. Não é a decisão mais inteligente. Promover lealdade, construir cultura, desenvolver pessoas, nada disso era inteligente. O que era inteligente era contratar de fora, sempre de fora, trazer gente que não tinha conexão emocional com a empresa, que via aquilo só como mais um degrau na carreira. E então chegou a 15ª reunião. A reunião final. A gota d'água. O momento em que tudo desmoronou. Eles estavam discutindo a possibilidade de fazer uma fusão com um concorrente direto. Seria uma operação enorme, complexa, que mudaria completamente a natureza da empresa que Leonardo tinha construído. Eu pedi a palavra. Disse que tinha algumas preocupações sérias sobre essa fusão, que achava que eles deviam considerar crescimento orgânico ao invés de tentar esse atalho arriscado. Que fusões desse tipo falhavam mais vezes do que davam certo. Que havia questões de cultura organizacional, de compatibilidade de sistemas, de redundância de equipes. Leonardo me olhou com uma expressão de cansaço profundo. Pai, você sempre tem preocupações. Sempre tem objeções. Sempre vê problemas onde os outros veem oportunidades. Você é constitutivamente incapaz de apoiar qualquer coisa que a gente propõe aqui. Já parou para pensar que talvez o problema não seja com as nossas ideias, mas com a sua mentalidade? Eu tentei explicar que não era sobre ser contra por ser contra. Que minhas preocupações vinham de experiência real, de ter visto coisas darem errado, de querer proteger o que ele tinha construído. Proteger. Leonardo praticamente cuspiu a palavra. Você não está tentando proteger nada, pai. Você está tentando me manter pequeno. Você está projetando suas próprias inseguranças, seus próprios medos, suas próprias limitações em mim. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou deixar que seu medo me impeça de alcançar meu potencial. As palavras dele caíram sobre mim como tijolos. Cada uma delas era uma acusação, um julgamento, uma condenação. Eu tentei me defender. Abri a boca para falar, mas ele continuou. Toda reunião você me diminui.
Toda reunião você questiona minha competência, minha visão, minhas decisões. Você faz isso de um jeito sutil, velado, sempre disfarçado de preocupação ou experiência, mas no fundo é só você tentando me fazer sentir pequeno, inadequado, despreparado. Eu tava em choque. Era exatamente o oposto do que eu sentia. Eu nunca tinha tentado diminuir meu filho. Cada comentário que eu fazia vinha de um lugar de querer ajudar, de querer proteger, de querer compartilhar décadas de aprendizado doloroso para que ele não precisasse passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Leonardo, você tá entendendo tudo errado. Você só o quê, pai? Só quer ajudar? Só quer contribuir? Só quer que eu aprenda com seus erros. Ele estava falando alto agora, as veias do pescoço saltadas. Você não consegue aceitar que eu quero construir algo diferente do que você construiu. Que eu tenho uma visão diferente. Que eu quero correr riscos que você nunca teve coragem de correr. Aquilo foi um soco no estômago. Riscos que eu nunca tive coragem de correr. Como se construir uma empresa do zero com 3 filhos pequenos em casa e uma esposa doente não fosse risco. Como se apostar tudo que eu tinha, literalmente tudo, numa ideia que poderia dar errado não fosse coragem. Filho, eu só quero que você. Eu não preciso que você queira nada por mim. Leonardo tinha gritado. Gritado mesmo, com toda a força dos pulmões. Eu sou um adulto. Eu tenho minha própria empresa. Eu tomo minhas próprias decisões. E eu não preciso da aprovação ou validação de um velho que não consegue entender que o mundo mudou. Velho. Ele me chamou de velho. Não como descrição de idade, mas como xingamento. Como sinônimo de obsoleto, irrelevante, descartável. O silêncio depois daquele grito foi absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de fazer barulho. Eu olhei para os rostos ao redor da mesa. Alguns olhavam pro chão, outros pros celulares. Uns poucos olhavam pro Leonardo com expressões de solidariedade, como se finalmente alguém tivesse tido coragem de dizer o que todos já pensavam. Ninguém olhava para mim. Eu me levantei devagar. Minhas pernas estavam trêmulas, mas eu não deixei transparecer. Desculpa ter tomado o tempo de vocês todos esses meses. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vou me retirar e deixar vocês trabalharem em paz. Leonardo não disse nada. Não se desculpou. Não tentou amenizar. Só ficou ali, parado, com os braços cruzados e aquela expressão de alívio mal disfarçado. Eu comecei a caminhar em direção à porta. E então ele falou. Aquelas palavras que ficaram gravadas no meu cérebro como se tivessem sido marcadas a ferro em brasa. Pai, é que você não me entende. Você nunca vai me entender. A gente vive em mundos completamente diferentes. Eu parei com a mão na maçaneta. Fiquei ali, de costas para ele, sentindo aquelas palavras penetrarem fundo. Você não me entende. E foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim não apenas rachou, explodiu. Me virei lentamente. Você tem razão, Leonardo. Minha voz saiu calma, controlada, mas havia algo nela que fez todo mundo na sala me olhar com atenção. Eu realmente não te entendo. Ele abriu a boca para responder, provavelmente para concordar, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Não te entendo porque eu nunca tratei meu pai do jeito que você me trata. Nunca humilhei ele em público. Nunca desdenei da experiência dele. Nunca agi como se ele fosse um estorvo cuja única função fosse me atrapalhar. Leonardo piscou, surpreso com meu tom. Então sim, filho, você tá certo. Eu não te entendo. Porque eu fui criado acreditando que respeito, especialmente pelos pais, não é opcional. Não é condicional. Não depende de concordar ou discordar. Ele começou a falar, mas eu continuei. E já que estamos sendo honestos aqui, deixa eu te contar algumas coisas que você aparentemente não sabe, apesar de toda sua superioridade intelectual e toda sua visão moderna de negócios. Peguei minha pasta e tirei de dentro dela uma pasta de documentos que eu tinha trazido, mas nunca tinha tido coragem de mostrar.
Aquele investidor anjo que colocou o dinheiro inicial na sua empresa há 2 anos? O cara misterioso que você nunca conheceu pessoalmente, que fez tudo através de advogados. Era eu. O silêncio na sala se aprofundou. Leonardo me olhava sem entender. Isso mesmo. Foram 350 mil que vieram da venda de um imóvel que eu tinha. Eu criei uma empresa de fachada só para você não saber que era meu dinheiro. Porque eu sabia que você não aceitaria ajuda direta do seu pai ultrapassado. Coloquei o primeiro documento sobre a mesa. Ele mostrava claramente a estrutura societária, os contratos, as transferências bancárias. Aquele empréstimo emergencial que salvou a empresa quando vocês quase quebraram no primeiro ano? O banco que decidiu confiar em vocês? Eu dei minha casa como garantia. Minha casa, Leonardo. A casa onde você cresceu. Se vocês tivessem quebrado, eu teria perdido tudo. Segundo documento na mesa. O contrato de garantia, assinado por mim. Aquele cliente grande que apareceu do nada e fez o primeiro pedido gordo que deu credibilidade para a empresa. Um amigo meu de décadas, que aceitou dar uma chance a vocês como favor pessoal para mim. Eu liguei para ele pessoalmente e praticamente implorei. Leonardo tinha ficado pálido. Os outros na sala olhavam entre mim, os documentos na mesa e meu filho, tentando processar o que eu estava revelando. Aquela rodada de investimentos que caiu do céu no segundo ano? Eu participei como investidor minoritário através de outra empresa de fachada. Mais 200 mil dinheiro que era para ser minha aposentadoria, minha segurança pro resto da vida. Mais documentos na mesa. Comprovantes de transferência, contratos de investimento, atas de assembleias. Aquele fornecedor que aceitou condições de pagamento absurdamente generosas quando vocês não tinham capital de giro? Eu paguei metade da conta por fora, durante 8 meses, até vocês conseguirem equilibrar o fluxo de caixa. Leonardo tinha se sentado. Parecia ter levado um soco. E sabe aquele prêmio de startup mais promissora que vocês ganharam e que abriu tantas portas? Eu patrocinei a categoria. 15 mil só para garantir que o prêmio existisse e que vocês seriam seriamente considerados. Coloquei o último documento na mesa. No total, ao longo desses 2 anos, eu coloquei na sua empresa, direta ou indiretamente, 785 mil, praticamente tudo que eu tinha guardado. Olhei para os rostos ao redor da mesa. Todos pareciam em choque. E sabe por que eu fiz tudo isso em segredo? Porque não contei para você. Porque eu sabia exatamente o que você diria. Que eu estava tentando te controlar. Que eu estava comprando influência. Que eu não confiava na sua capacidade. Que eu estava sendo paternalista, ultrapassado, sufocante. Leonardo tinha colocado as mãos no rosto. Então eu fiz tudo pelos bastidores. Deixei você acreditar que tinha conseguido sozinho. Deixei você se gabar da sua visão e da sua execução impecável. Deixei você construir sua autoconfiança, sua narrativa de sucesso, seu senso de competência. Minha voz tinha ficado mais dura. E durante todo esse tempo, eu vinha para essas reuniões e ouvia você me tratar como se eu fosse um idiota. Como se eu não soubesse nada. Como se minha experiência não valesse nada. Como se meu único papel aqui fosse ser o velho chato que atrasa o progresso dos gênios. Leonardo tirou as mãos do rosto. Tinha lágrimas nos olhos. Pai, eu não sabia, eu não. Não, você não sabia. Minha voz estava fria agora. E sabe por quê? Porque você nunca perguntou. Nunca demonstrou o mínimo de curiosidade sobre como um empresário medíocre da velha guarda conseguiu vender sua empresa por 10 milhões. Nunca quis saber como eu atravessei 3 recessões sem demitir ninguém. Nunca se interessou em entender como eu construí relacionamentos comerciais que duraram décadas. Peguei minha pasta. Você estava tão ocupado me vendo como obstáculo que nunca parou para pensar que talvez, só talvez, eu poderia ser um recurso. Caminhei em direção à porta novamente. E sobre aquelas preocupações que eu sempre levantava, aquelas objeções irritantes, deixa eu te contar o que vai acontecer nos próximos meses.
Me virei para encará-lo. Aquela expansão internacional precipitada que vocês estão planejando vai drenar recursos e energia sem trazer retorno significativo. Vocês vão descobrir, tarde demais, que cada mercado tem suas peculiaridades, suas regulamentações específicas, suas nuances culturais que não dá para simplesmente ignorar porque você acha que está construindo uma plataforma global. Leonardo tinha aberto a boca, mas nenhum som saía. Aquele empréstimo gigantesco que vocês querem pegar? Os juros vão começar a apertar no 6º mês. E quando o mercado inevitavelmente desacelerar, porque mercados sempre desaceleram, filho, é cíclico. Vocês vão se ver sufocados por obrigações financeiras que pareciam perfeitamente gerenciáveis no papel. Apontei para o contrato de fusão que estava sobre a mesa. E essa fusão brilhante com o concorrente. Dá uma olhada melhor na cláusula 17, página 43. Aquela parte que eu tentei te mostrar e você me cortou dizendo que eu não tinha expertise? Ela dá para outra parte o direito de forçar a venda da empresa inteira se certos targets de receita não forem atingidos. E esses targets são irrealistas, propositalmente. É uma armadilha, Leonardo. Uma armadilha extremamente bem elaborada para eventualmente tomar controle total da sua empresa. Um dos sócios pegou o contrato rapidamente e começou a folhear até a página que eu tinha mencionado. E sabe como eu sei disso? Porque há 28 anos atrás, quando eu era jovem, confiante e tinha certeza de que sabia tudo, eu quase assinei um contrato exatamente igual. Um empresário mais velho, um dinossauro ultrapassado como vocês diriam hoje, me alertou. Eu, na minha arrogância juvenil, quase ignorei o conselho dele. Mas algo me fez parar e ler com mais atenção. E quando eu vi a armadilha, eu entendi que aquele velho chato tinha acabado de salvar tudo que eu tinha construído. O sócio que estava lendo o contrato tinha ficado lívido. Jesus Cristo! Ele tá certo. Olha isso aqui. Ele mostrou pro Leonardo, apontando para a cláusula. Isso é basicamente uma cláusula de aquisição disfarçada. Se a gente não bater esses números, e esses números são absurdos, eles podem forçar a venda da empresa por um valor predeterminado que está aqui. Meu Deus, é menos do que a gente vale hoje. Leonardo pegou o contrato das mãos do sócio, lendo freneticamente. A cor tinha sumido completamente do rosto dele. Mas o time jurídico revisou isso. Eles disseram que estava tudo certo. Time jurídico especializado em contratos corporativos, não em testamentos e escrituras de imóveis. Você lembrou? Eu tinha citado as palavras exatas que ele tinha usado para me desqualificar. Talvez eles sejam especializados demais para reconhecer uma armadilha quando veem uma. Ou talvez eles simplesmente não tenham os 42 anos de experiência necessários para saber quando algo parece bom demais para ser verdade. Outro sócio tinha pegado o contrato e estava lendo também. Tem mais coisa problemática aqui. Olha essa cláusula de não competição. E essa sobre propriedade intelectual. Puta merda, a gente ia assinar isso. Ia. Eu disse, olhando diretamente pro Leonardo. E quando eu tentei alertar, fui tratado como um velho paranoico que via problemas onde só havia oportunidades. Leonardo tinha se levantado, ainda segurando o contrato, parecendo completamente perdido. Pai, eu não sabia. Sobre o dinheiro, sobre os investimentos, sobre tudo. Não, você não sabia. E o problema não é nem você não saber. O problema é você ter tanta certeza de que sabia tudo que não precisava saber de mais nada. Peguei os documentos que eu tinha espalhado sobre a mesa e guardei de volta na pasta. E sobre aqueles funcionários antigos que vocês queriam demitir? A Isabel, especificamente, aquela senhora de 50 e poucos anos que trabalha aqui desde o início? Ela era gerente de produção na minha empresa. Quando eu vendi o negócio, ela perdeu o emprego na reestruturação que veio depois. Eu me senti responsável. Então, quando soube que você estava montando sua empresa e precisava de alguém com experiência operacional, eu liguei para ela e sugeri que ela te procurasse. Nunca contei que tinha sido ideia minha. Leonardo olhou chocado. A Isabel, foi você que... Foi.
E sabe por que ela é tão boa no que faz? Porque ela viveu coisas que vocês só conhecem em teoria. Ela gerenciou crises reais, com dinheiro real, com empregos reais dependendo das decisões dela. Ela sabe quando economizar e quando investir. Ela entende de gente, de processos, de como fazer mais com menos. E vocês iam jogar isso fora porque ela não tem o perfil dinâmico necessário. Dinâmico. Como se sabedoria fosse uma desvantagem. Um dos funcionários mais jovens, que tinha ficado em silêncio a reunião inteira, finalmente falou. Senhor, eu não sabia de nada disso. A gente achava que o senhor era só... Desculpa, mas a gente achava que o senhor era só um pai superprotetor querendo controlar o filho. Eu sei o que vocês achavam. Eu disse sem raiva na voz. E eu deixei vocês acharem. Porque eu não estava aqui para provar nada para ninguém. Eu estava aqui para tentar ajudar. Mas aparentemente, ajuda só é bem-vinda quando vem embalada do jeito certo, com as palavras certas, com o vocabulário corporativo moderno correto. Olhei pro relógio na parede. Vocês têm uma decisão para tomar sobre essa fusão. Minha recomendação, pelo que ainda vale, é que não assinem. Pelo menos não essa versão do contrato. Renegociem. Tragam um advogado realmente experiente, de preferência alguém com cabelos brancos que já viu gente ser enganada desse jeito antes. E principalmente, leiam cada cláusula como se vocês tivessem certeza de que a outra parte está tentando te ferrar. Porque geralmente estão tentando. Leonardo tinha se sentado novamente, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E sobre o empréstimo? E a expansão internacional? Sobre o empréstimo, eu diria para cortarem pela metade o valor que vocês estão considerando. Sim, vai crescer mais devagar. Sim, vai ser menos empolgante. Mas vocês vão dormir à noite. E vão ainda ter empresa daqui a 2 anos. Fiz uma pausa. Sobre a expansão internacional, escolham um país. Um só. O que fizer mais sentido estratégico. Entrem nele de verdade. Aprendam o mercado, construam presença sólida. Aí, quando der certo, e só se der certo, expandam pro segundo. Empresas não morrem por crescer devagar demais. Empresas morrem por crescer rápido demais. Um dos sócios, o Maurício, um cara que sempre tinha sido meio neutro nas discussões, falou pela primeira vez. Por que você nunca contou tudo isso antes? Por que deixou a gente tratar você daquele jeito? Era uma boa pergunta. Porque, eu respirei fundo, eu queria que meu filho tivesse a experiência de construir algo por conta própria. Queria que ele tivesse a confiança que vem de acreditar que conseguiu sozinho. Queria que ele não carregasse o peso de sentir que devia o sucesso dele ao pai. Olhei pro Leonardo. Mas eu também queria ser respeitado. Queria ser ouvido. Queria que pelo menos considerassem que talvez, só talvez, alguém que tinha passado 4 décadas construindo e gerenciando negócios tivesse algo útil para contribuir. Leonardo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu fui um completo imbecil. Você foi jovem. Eu interrompi, e minha voz tinha ficado mais suave. Você foi confiante. Você quis provar para si mesmo que podia fazer diferente, que podia fazer melhor. E não tem nada de errado nisso, filho. É assim que a gente cresce. É assim que cada geração supera a anterior. Peguei minha pasta. O problema não foi você querer fazer do seu jeito. O problema foi você achar que para fazer do seu jeito, você precisava primeiro desqualificar completamente o meu jeito. Como se não houvesse espaço pro velho e pro novo coexistirem. Como se você só pudesse estar certo se eu tivesse errado. Caminhei até ele e coloquei a mão no ombro dele. Você não me entende, você disse. E você tem razão. Mas não pelos motivos que você pensa. Você não me entende porque você ainda não tem filhos. Ainda não sentiu o que é ver seu filho triunfar e sentir como se você tivesse triunfado também. Ainda não experimentou o orgulho feroz e irracional que faz você querer dar tudo, sacrificar tudo, só para ver ele brilhar.
Leonardo tinha agarrado minha mão que estava no ombro dele. Quando você tiver filhos, você vai entender. Você vai entender porque eu aguentei meses de humilhações sem revidar. Porque eu continuei vindo mesmo quando ficou óbvio que eu não era bem-vindo. Porque eu coloquei cada centavo que eu tinha num negócio que tinha todas as chances de falhar, segundo minha própria análise. Me afastei dele. Você não me entende porque amor de pai não é lógico. Não segue as regras de mercado. Não se baseia em métricas de performance ou análise de ROI. É simplesmente incondicional, irracional e absolutamente inquebrantável. Fui em direção à porta novamente. Mas isso não significa que eu preciso ficar aqui apanhando verbalmente toda semana. Eu posso te amar incondicionalmente e ainda assim ter dignidade suficiente para não aceitar ser tratado como um estorvo. Pai, não vá embora assim. Por favor. A gente precisa conversar. Precisa. A gente precisa de tempo, Leonardo. Eu disse, parando na porta mas sem me virar. Você precisa processar tudo isso que descobriu hoje. Precisa entender o que significa. Precisa decidir se quer ter um relacionamento comigo baseado em respeito mútuo ou se prefere continuar me vendo como velho obsoleto que não entende nada. Me virei para olhá-lo uma última vez. E eu preciso decidir se consigo perdoar a forma como fui tratado. Porque, filho, amor incondicional não significa aceitar qualquer coisa. Não significa abrir mão da própria dignidade. E definitivamente não significa fingir que não doeu. Abri a porta. Quando você quiser conversar de verdade, não para se desculpar só, mas para realmente repensar como a gente se relaciona, você sabe onde me encontrar. E saí. Desci no elevador sozinho. Atravessei o estacionamento sob o sol forte da tarde. Entrei no meu carro. E aí, finalmente sozinho, eu deixei as lágrimas caírem. Chorei pela relação que eu tinha imaginado ter com meu filho. Chorei pelos meses de humilhação que eu tinha engolido em silêncio. Chorei pelo dinheiro que eu tinha arriscado, não porque eu me arrependia, mas porque doía ter feito tudo aquilo e ainda assim ter sido tratado como irrelevante. Mas, principalmente, eu chorei de alívio. Alívio por finalmente ter falado. Por ter exposto a verdade. Por ter me defendido. Por não ter mais que fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. Dirigi para casa no piloto automático. Cheguei no apartamento pequeno onde eu morava desde que vendi a casa grande, a casa que eu tinha dado como garantia para o empréstimo do Leonardo e que depois precisei vender quando as coisas apertaram. Sentei no sofá velho e liguei a TV sem realmente ver o que estava passando. Meu celular tocou. Era o Leonardo. Atendi. Pai. A voz dele estava embargada. Eu sei que você pediu tempo, mas eu preciso falar isso agora. Eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Não só por hoje, mas por todos esses meses. Por cada comentário desrespeitoso. Por cada vez que te diminuí. Por cada momento que te fiz sentir pequeno. Eu não disse nada. Apenas escutei. Você estava certo sobre tudo. Sobre a fusão, sobre o empréstimo, sobre a expansão. Nós passamos as últimas 3 horas revisando cada decisão que fizemos e cada alerta que você tinha dado. E em praticamente todos os casos, você tinha razão. Ouvi ele respirar fundo. Mas o pior não é nem isso. O pior é que você colocou tudo o que tinha para me ajudar a ter sucesso, e eu te tratei como se você fosse um inimigo. Como se você estivesse torcendo contra mim quando na verdade você era a única pessoa que estava literalmente investindo tudo no meu sucesso. Leonardo, tentei falar, mas ele continuou. Não, pai, deixa eu terminar. Eu passei minha vida toda olhando para você e vendo alguém que tinha jogado seguro. Que tinha construído uma empresa normal, tinha vendido por um valor ok, tinha vivido uma vida comum. E eu queria mais. Queria ser extraordinário. Queria provar que eu podia ir além. Ele fez uma pausa. Mas hoje eu descobri que você não jogou seguro porque tinha medo. Você jogou seguro porque tinha responsabilidades. Tinha família para sustentar. Tinha funcionários que dependiam de você.
Tinha valores que não estava disposto a comprometer. E mesmo assim, você conseguiu construir algo sólido o suficiente para vender por 10 milhões. Algo real, sustentável, que durou décadas. Eu podia ouvir ele chorando do outro lado da linha. E eu? Eu tô construindo um castelo de cartas com dinheiro que nem é meu, tomando riscos irresponsáveis, tratando pessoas como descartáveis e tendo a audácia de me achar superior a você. Superior ao homem que literalmente financiou meus sonhos enquanto eu cuspia na cara dele. Filho, para! Eu disse finalmente, minha própria voz embargada. Você não cuspiu na minha cara. Você foi desrespeitoso. Sim. Você foi arrogante. Mas você também foi autêntico. Você realmente acreditava naquilo que estava dizendo. E em algum nível, eu entendo de onde isso vinha. Como você pode entender? Como você pode não me odiar depois do jeito que eu te tratei? Porque eu fui jovem também, Leonardo. Eu também achei que meu pai não entendia nada. Eu também tive certeza de que eu sabia mais, de que eu via mais longe, de que a geração dele estava presa em ideias ultrapassadas. Eu me recostei no sofá. A diferença é que meu pai morreu antes que eu pudesse pedir desculpas. Antes que eu pudesse reconhecer que ele estava certo em muita coisa. Antes que eu pudesse dizer que eu o amava e que eu respeitava tudo que ele tinha feito por mim. Silêncio do outro lado da linha. Você tem a chance que eu não tive, filho. A chance de consertar isso enquanto ainda dá tempo. A chance de construir uma relação de verdade, baseada em respeito mútuo, não em dinâmicas de poder ou competição. Eu quero isso, pai. Eu quero muito isso. Mas eu não sei como. Eu estraguei tudo. Você não estragou tudo. Você apenas revelou que a gente tinha um problema. E problemas revelados são problemas que podem ser resolvidos. Ouvi ele assoar o nariz. O que a gente faz agora? Agora. Eu pensei por um momento. Agora você toma as rédeas da sua empresa de verdade. Toma as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Renegocia esse contrato de fusão. Ajusta o plano de expansão. Corta gastos onde precisa cortar. E, principalmente, conversa com a Isabel e os outros funcionários antigos antes de fazer qualquer decisão sobre demissões. E você? Você vai voltar para as reuniões? Não. Eu disse, e senti ele ficar tenso do outro lado da linha. Pelo menos não do jeito que estava. Não vou mais ser o conselheiro silencioso que fica na ponta da mesa esperando migalhas de atenção. Mas então... Se você quiser meu conselho, me liga. Me manda as coisas por e-mail. Marca um café pra gente conversar a sós. Mas não me coloca mais naquela situação onde eu tenho que competir pela atenção de 10 pessoas que já decidiram que eu sou irrelevante. Eles não acham que você é irrelevante, pai. Não mais. Depois que você saiu, a gente passou horas conversando. Todo mundo tá impressionado. Todo mundo quer que você volte. Que bom. Mas eu não preciso impressionar ninguém, Leonardo. E não preciso que uma sala cheia de pessoas me validem. Eu só preciso que meu filho me respeite. E que a gente tenha uma relação onde eu possa falar e ser ouvido sem ter que primeiro provar minhas credenciais. Você tem isso, pai. Você tem meu respeito. Você sempre teve meu amor, mas agora você tem meu respeito também. Sorri, mesmo com lágrimas ainda nos olhos. Então a gente vai ficar bem, filho. Vai levar tempo. Vai ter momentos desconfortáveis. Mas a gente vai ficar bem. Posso ir aí? Agora. A gente podia pedir uma pizza, conversar mais. Não hoje, Leonardo. Hoje eu preciso processar tudo isso também. Preciso sentir o que eu tô sentindo sem ter que já tá administrando nosso relacionamento. Amanhã, talvez. Ou depois de amanhã. Tá bem. Eu entendo. Ele fez uma pausa. Pai. Sim. Eu te amo. E eu sinto muito. De verdade. Eu também te amo, filho. Sempre amei.
Sempre vou amar. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado, no meu sofá velho, no meu apartamento pequeno, sentindo uma mistura estranha de dor e paz. Dor pelo que tinha acontecido, pela forma como eu fui tratado, pelos meses de humilhação engolida em silêncio. Mas paz porque finalmente tinha falado, porque tinha me defendido, porque tinha exposto a verdade. E principalmente, paz porque pela primeira vez em meses, eu sentia que tinha uma chance real de ter com meu filho o relacionamento que eu sempre quis, um relacionamento de igual para igual, de respeito mútuo, de honestidade. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria real. E isso, percebi naquele momento, valia mais do que qualquer quantidade de reuniões corporativas ou validação externa. 3 semanas depois, Leonardo me ligou de novo. Pai, você tinha razão sobre a fusão. A gente contratou um advogado mais experiente para revisar o contrato. Ele encontrou outras 5 cláusulas problemáticas além daquela que você apontou. Armadilhas escondidas em linguagem jurídica complexa. E a gente decidiu não prosseguir com a fusão. Pelo menos não desse jeito, não com esse parceiro. Foi a decisão certa. Também cortamos o empréstimo pela metade, como você sugeriu, e escolhemos apenas um país para a expansão internacional, testando as águas antes de pular de cabeça. Boas decisões. E pai? A Isabel. A gente conversou com ela. Você sabia que ela tinha identificado 3 pontos críticos de ineficiência na nossa operação que ninguém mais tinha visto? Ela apresentou soluções detalhadas, com planilhas, projeções, tudo. A gente ia demitir alguém que está literalmente economizando dezenas de milhares por mês para a empresa. Eu sorri. Ela é boa no que faz. Ela é excepcional. E a gente quase perdeu ela porque achou que perfil dinâmico era mais importante que competência real. Fiquei em silêncio, deixando ele processar isso. Eu aprendi muito nessas 3 semanas, pai. Aprendi que não sei tanto quanto pensava que sabia. Aprendi que experiência realmente importa. E principalmente, aprendi que orgulho é uma coisa muito cara. Essas são lições valiosas, filho. Lições que vão te servir pelo resto da vida. Você pode vir jantar aqui em casa sexta? Eu queria que você conhecesse minha namorada. E queria mostrar para ela quem meu pai realmente é. Senti uma onda de emoção. Eu adoraria. E depois do jantar, se você tiver tempo, tem umas decisões estratégicas que eu queria sua opinião. Não numa reunião formal. Só eu e você, conversando de verdade. Eu sempre tenho tempo para você, Leonardo. Sempre tive. Eu sei disso agora, pai. Finalmente, eu sei disso. Hoje, quando olho para trás para aquele dia na sala de reunião, o dia que eu finalmente falei, que expus a verdade, que me defendi, eu vejo ele como um divisor de águas. Não porque eu provei que estava certo. Não porque meu filho aprendeu uma lição. E definitivamente não porque eu ganhei algum tipo de competição. Mas porque naquele dia eu recusei ser pequeno. Recusei aceitar desrespeito. Recusei fingir que humilhação era amor. E ao fazer isso, eu não só reconquistei minha própria dignidade, eu abri espaço para um relacionamento real com meu filho. Um relacionamento baseado em verdade, não em performance. Em respeito mútuo, não em tolerância condescendente. A empresa do Leonardo tá indo bem, crescendo de forma sustentável, tomando decisões inteligentes, construindo algo sólido. Nossa relação também está crescendo, de forma sustentável, com decisões inteligentes, construindo algo sólido. E isso, no final das contas, é tudo que eu sempre quis. Não que meu filho me admirasse. Não que ele seguisse exatamente meus passos. Não que ele validasse cada conselho que eu dava. Mas que ele me respeitasse. Que me ouvisse. Que reconhecesse que eu tinha valor para oferecer. E que quando ele discordasse de mim, porque ele vai discordar, porque ele deve discordar, que fizesse com respeito. Com consideração. Com o reconhecimento de que desacordo não é desqualificação.
Porque no fim, não é sobre estar certo ou errado. É sobre ser visto, ser ouvido, ser respeitado. E hoje, finalmente, eu tenho isso. Toda reunião meu filho me diminuía. Na última vez ele disse: "Você não me entende." Então eu fiz a única coisa que restava fazer. Falei a verdade, expus os fatos, defendi minha dignidade e abri espaço para algo novo nascer. E foi a melhor decisão que eu já tomei.